Então já vamos. Boa tarde a todos. Bem-vindos a mais uma reunião da Frente Parlamentar de Regularização Fundiária. E nesse momento agradeço aqui a presença dos integrantes da Frente Parlamentar que estão representando suas instituições. Aqui agradecer a presença do Marco Antônio de Oliveira, representando a Delegacia Federal de Desenvolvimento Agrário, o diretor-presidente da Agraer, André Nogueira Borges, e também o Jadir Bocato, representando a Agraer, representando a Uniderp, o professor Ivo Busato, representando a Noreg, o senhor Juan Pablo Correia, representando a FETAGRE, Valdinir Nobre de Oliveira, representando a GEAB, Mardson Ramon, representando a Cressol, Olácio Comori, representando o INCRA, Cláudio Ferro Júnior, representando o CREA, Elton Luiz Zeferino, representando a Defensoria Pública, Jane Inês Dietrix, representando a Semagro, Tânia Regina Melo Baltuili, representando o IBGE, Leandro Iga, representando o Ministério Público Estadual, Dr. Luciano Furtado Loubé, representando a Asmeia, o senhor Josué Ferreira Caetano, representando a União das Câmaras, vereador Pastor Sérgio Nogueira, representando Semadur, Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Campo Grande, Valdeci Pereira Siqueira, representando a EMA da Prefeitura de Campo Grande, Márcio Sakai. Presença do nosso colega e sempre participativo, deputado Enelvo Fellini, representando aqui o IMASU, Roberto Silveira Barbosa, que será nosso palestrante de hoje, e nós iremos fazer, por compromissos agendados, uma inversão da pauta do 2.3, que seria a palestra do Roberto Silveira Barbosa, sobre referência, recolhimento e aplicações dos recursos referente às infrações ambientais do Estado, que foi aqui até uma proposta do Ministério Público e uma questão para ser discutida nessa frente, invertendo com aqui com a Agraer, que é sobre os resultados e projetos de consolidação do Arquivo Gráfico Municipal do Estado de Mato Grosso do Sul. Antes, porém, quero colocar a aprovação da ata, e aqui todos receberam nos seus e-mails a ata da última reunião, que já foi disponibilizada, e eu coloco ela em votação. Aqueles que concordam com a presente ata, por favor, fique como estão. E aqueles que têm alguma sugestão ou discordância, por favor, se manifeste. Aprovada a ata do dia 12/12 de 2017. Gostaria, então, de fazer o encaminhamento para que nós possamos passar para a discussão e apresentação do IMASU, que seria a apresentação da situação do recolhimento e aplicação dos recursos referentes às infrações ambientais do Estado. Com a palavra, o senhor Roberto Silveira Barbosa. Nós teremos também, se o Roberto puder vir aqui, fique à vontade aqui na mesa, Roberto. Acho que ficaria mais interativo. E também, hoje nós iremos falar sobre os arquivos gráficos municipais do Estado de Mato Grosso do Sul
Iremos falar também com o palestrante José Baltazar sobre a discussão da minuta de um anteprojeto de provimento a ser sugerido à Corregedoria Geral de Justiça do Mato Grosso do Sul. Então, são assuntos pertinentes. Depois nós teremos informações sobre a elaboração do Manual da Regularização Fundiária Rural, que é a nossa próxima missão, e também um balanço do Seminário da Regularização Fundiária Urbana, e entraremos então para sugestões gerais de pautas e recolhimentos de demandas. Com a palavra, Roberto Silveira Barbosa. Seja bem-vindo. Boa tarde, colegas, amigos, servidores do Estado, para quem for. Em nome do presidente Ricardo Éboli, quando o deputado falou em palestra, um palestrante, eu com certeza não me preparei para uma palestra, eu tenho números, eu fiz um relatório para subsidiar aqui a reunião da frente, porém eu não trouxe em arquivo, e aí eu tenho os dados aqui, eu não sei se tem como disponibilizar depois, acredito para todos, uma cópia. O Instituto de Meio Ambiente ele tem uma parceria com um convênio com a Polícia Militar Ambiental. Hoje, os recursos arrecadados de multas administrativas, eles são arrecadados tanto por servidor efetivo, os nossos fiscais, como também pela Polícia Militar Ambiental em todo o estado de Mato Grosso do Sul. Através desse convênio, a gente consegue aumentar o nosso número de fiscais com a cobertura em todo o estado. Hoje, a polícia ela tem uma posição muito importante para o Imaçu. Hoje, ela tem a delegação, ela atua na fauna, na flora, tem um termo assinado que tem todos os objetivos aonde a polícia atua. Os autos de infração lavrados, conforme a frente pediu, foi dos últimos 5 anos. Nós temos aqui um quantitativo onde o Instituto de Meio Ambiente lavrou 983 autos de infração no ano de 2013. A polícia lavrou 614. Eu tenho assim, não sei se didaticamente vai ficar interessante, mas eu tenho números, né? Somado... No ano de 2014, nós lavramos 1.096 autos de infração, a polícia 893. Em 2015, o Imaçu lavrou 745, a polícia 933. Em 2016, o Imaçu lavrou 568 autos, a polícia ambiental 1.140. Em 2017, o Imaçu lavrou 431 autos, e a Polícia Ambiental 970. Então, a aplicação do auto não reflete no recebimento dos mesmos, né? Então, o recebimento dos autos lavrados, no ano de 2013, o Imaçu recebeu dos 983, 252 autos. A polícia, dos 614 lavrados, ela foi recebido somente 361. Em 2014, dos 1.096 autos lavrados, o Imaçu recebeu somente 217. A Polícia Ambiental lavrou 893 e recebeu somente 199 autos. Em 2015, desses 745 lavrados pelo Imaçu, o recebimento foi de 214 autos. E da polícia foi lavrado 933 e recebido 189 autos. Em 2016, dos 568 autos lavrados, foram recebidos 351. E da polícia, dos 1.140 autos lavrados em 2016, foi recebido 304 autos. E em 2017, dos 431 lavrados, o recebimento foi até maior, foi 584 decorrentes de autuações anteriores. E da polícia, dos 970 autos lavrados, foram recebidos 731.
Então, eu fiz um relatório para apresentar para frente dos quantitativos de autos lavrados, e aí, a seguir, eu fiz um relatório dos recebimentos em recursos financeiros, né? Em 2013, nós, conjunto com a Polícia Ambiental Imaçu, foram recebidos R$ 1.803.221,89. Em 2014, foram recebidos R$ 2.527.984,05. Em 2015, R$ 2.121.680,62. Em 2016, foram recebidos R$ 3.059.854,19. Em 2017, foram recebidos R$ 2.455.719,37. Então, esses recebimentos em reais, nos foi também perguntado pela frente qual que seria a destinação desses recursos, que é uma das principais, eu acredito que, curiosidades hoje que as pessoas, às vezes, de outros órgãos, falam assim, onde vai esse dinheiro, né? Então, a gente fez uma destinação do recurso aplicado. O governo do Mato Grosso do Sul, ele editou lá em 1999 um decreto da criação da conta única. Aí, hoje, o recurso arrecadado, tanto de auto de infração, como de taxas ambientais, e todas o que a gente tem de arrecadação dentro do Instituto, ele é encaminhado para a conta única. Aí, o recurso é aplicado, é destinado, é repassado para a conta única, e a gente não consegue, conforme foi explicado aqui, que foi a pergunta que nos fizeram, se a gente consegue identificar qual a despesa que está sendo paga por esse auto de infração. Então, a gente coloca aqui que a identificação da despesa a gente não consegue rastrear, a gente não tem uma conta específica que a gente pode receber o recurso de auto de infração e fazer uma prestação de conta da mesma. Então, a gente não consegue mostrar uma aplicação direta desse recurso. Porém, as despesas que é pago hoje pela conta única, que são as despesas de custeio do Imaçu, a gente tem diversas despesas, entre diárias, a gente tem manutenção de veículos, combustíveis. Então, a gente hoje, com esse recurso, a gente atende todas as despesas de custeio que o Imaçu tem hoje. Basicamente, essa é a minha apresentação. Então, se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição. A palavra está aberta para algum questionamento. Doutor Luciano, do Ministério Público. Alô. Deputado, na sua pessoa, cumprimento a todos os integrantes da mesa, a todos os colegas aqui, sem muitas delongas, porque é uma reunião de trabalho. Roberto, obrigado pelos esclarecimentos. Na verdade, essa demanda surgiu aqui dentro da comissão aqui, da frente, em razão do pessoal dizer, da onde poderia surgir algum recurso para pagar tal coisa, tal, e tem alguns aspectos na questão da REURB que tem uma característica ambiental, por exemplo, remoção de pessoas, quando necessário, em áreas de risco, esse tipo de situação. Eu queria... bom, primeiro você nos confirma uma situação que, na minha visão, pelo menos, é uma situação que no Estado está em desacordo com a lei federal. A inexistência do depósito desse recurso em uma conta específica para um fundo estadual de meio ambiente. Isso está na lei federal, na lei de crimes ambientais, há 20 anos. Inclusive, agora já tem uma ação civil pública movida contra o Estado para a criação desse fundo e depósito desse recurso lá. A gente volta e meia, não sei se essa situação ainda se repete, mas volta e meia o Imaçu fala, ou a Polícia Ambiental, não temos recurso para comprar um carro, ou não tem recurso para gasolina, e esse recurso poderia estar sendo utilizado numa conta carimbada específica, como determina a lei federal. No meu entender, inclusive, se esse dinheiro não está num fundo, deveria estar indo para o Fundo Nacional de Meio Ambiente, que é o que determina a lei. Então, esse é um ponto importante. Mas a pergunta que eu queria saber contigo é se você tem o montante aplicado em relação ao arrecadado
e o montante ajuizado judicialmente ou escrito em dívida ativa. Ou seja, 11 milhões foram arrecadados, mas quanto foi aplicado de multa, confirmado de multa, e quanto está sendo cobrado judicialmente? A gente não... No nosso sistema hoje, sistema de TI, a gente não consegue fazer esse controle de lavratura, assim, de quantos autos foram lavrados em reais, vamos chamar assim, para a gente ter esse montante. E o nosso sistema só nos traz o recebido. Por isso que eu consegui ter esse controle do recebido. A gente tem o volume de autuação, que seria números de autos, mas não em reais, em valores não. E sobre o judicializado, eu não coloquei aqui, mas com certeza é fácil de levantar, o que é encaminhado para a dívida ativa. Só que, porém, assim, quando a gente fala em encaminhamento da dívida ativa, a gente não consegue esse recurso de volta. Quando você encaminha para a dívida ativa, ele é judicializado e o recebido, a PGE não dá um retorno, não dá um quantitativo e ele não volta para a conta do Instituto. Não, entendi. Aí, talvez você não saiba não me responder, mas é uma outra informação que chegou depois ao Ministério Público a respeito dos recursos de compensação ambiental. Você sabe me dizer valores da conta e como está sendo executado, não? A aplicação dos recursos de compensação é de EIA-PRAS e de EIA-RIMA. A gente tem duas situações. O volume maior de recursos são os recursos de unidade de conservação e EIA-RIMA. Esse recurso está hoje, eu não tenho, assim, uns 50 milhões, provavelmente, bem próximo a isso. Os recursos são aplicados nas unidades de conservação conforme destinação da Câmara de Compensação Ambiental. Então, lá é um colegiado que ele destina, através do pessoal da parte técnica, eles indicam quais são os parques que têm as demandas e ali é destinado os recursos e a gente faz a aplicação conforme é destinado na Câmara. Mas você tem ideia de uma execução orçamentária, mais ou menos, quanto por ano tem conseguido aplicar desses 50 milhões de reais que tem lá? A aplicação... Eu teria que buscar esses números corretamente para não passar uns números que podem depois ser considerados questionados. Encerrando a minha participação aí, deputado, na proposição, como essa é uma comissão de regularização fundiária, só para deixar, para quem não é da área, deixar bem clara a diferença. Uma coisa são as multas aplicadas pelo IMASU e pela Polícia Ambiental em razão de infrações ambientais. Pela lei federal, na minha visão pelo menos, essas multas deveriam estar indo para um fundo de meio ambiente, que poderia, inclusive, ser reinvestido na própria IMASU, Polícia Ambiental, mas que fosse um recurso carimbado, uma vez que está lá, claro, lá na lei de crimes ambientais, acho que, se não me engano, no artigo 73, que esse recurso deveria estar indo para um fundo de meio ambiente, que, quem sabe, pode ser uma pauta dessa casa aqui, a criação desse fundo estadual de meio ambiente, para onde iriam esses recursos. Uma segunda situação são os recursos de grandes obras de impacto ambiental, que a Lei Federal do SNUC, do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, determina que sejam aplicadas na unidade de conservação. Eu não sei se... teria que ver, mas me parece que existem várias unidades de conservação estaduais criadas no Estado, em que os proprietários que estão lá ainda não foram indenizados. Não sei se isso procede. Isso causa uma instabilidade jurídica grande, tanto para o movimento ambientalista que quer ver aquela unidade de conservação protegida e conservada, quanto o proprietário que está lá há 5, 10 anos, foi criada uma unidade de conservação em cima da sua área e ele não recebe essa indenização pela área dele, por vários motivos, às vezes por questões documentais, mas muitas vezes alegado falta de dinheiro. Se a gente tem... E a prioridade da lei do SNUC é a indenização dos proprietários. É o primeiro item da lei. Ela fala na ordem preferencial, regularização da propriedade rural. Então, eu gostaria de sugerir para essa frente parlamentar abrir um item na próxima pauta para saber desses recursos do SNUC, no que estão sendo aplicados, né? E
E, em especial, nessa questão, tanto da indenização dos proprietários, quanto estruturação das unidades de conservação, talvez fuja um pouco do objeto da frente parlamentar aqui, uma vez que é de regularização fundiária. Mas são recursos em que poderiam estar sendo aplicados numa questão de regularização fundiária dos proprietários que tiveram unidades de conservação criadas em cima das suas propriedades. Então, muitas vezes, tem o dinheiro e, por questões orçamentárias, não se consegue executar esse orçamento. Não sei se é o caso aí. Ou se os proprietários não concordam com o valor, não sei. Então, eu acho que era importantíssimo a gente ter uma perspectiva de quanto nós temos de unidade de conservação criadas, quanto nós temos de proprietários a serem indenizados, e se nós temos dinheiro ou não para pagar esse pessoal. E se o dinheiro não está sendo utilizado também em outras áreas que não sejam essa finalidade, o que não acredito que venha acontecer, usar em área externa, porque esse é um recurso que está lá carimbado. Ouvi dizer, não sei se é verdade, que houve um decreto do governo em que 30% de todos os fundos foram contingenciados ou utilizados para pagamento de recursos. Uma coisa eu tenho certeza, do Funlis, que era o Fundo de Direito Lesados, houve uma retirada de dinheiro desse fundo, mas depois perceberam que foi um equívoco e houve a devolução desse dinheiro para o fundo. Tiraram lá 300, 400 mil, não me lembro quanto, 30% do que tinha no Funlis, que é aquele dinheiro das ações civis públicas, um terceiro recurso. Se houve retirada pelo Estado do fundo de compensação, me parece também equivocado, uma vez que a lei diz expressamente, não é recurso orçamentário, não é recurso arrecadatório, não é fonte 00 do governo, é dinheiro carimbado que vem lá pela lei para pagar o proprietário rural, para investir na unidade de conservação. Então, se houve também nessa leva, como outros fundos, teve fundo de turismo, tal, que eu fiquei sabendo que houve por necessidade financeira. Então, acho que é muito importante na pauta dessa casa aqui essa demanda da questão de efetividade e na aplicação desses recursos, em especial em indenização dos proprietários que tiveram sua propriedade tolhida em razão de uma criação de unidade de conservação. Obrigado. Um assunto pertinente e importante. É importante as pessoas que estão nos ouvindo, nos assistindo pela TV Assembleia, nesse momento, ao vivo, nós estamos discutindo a questão da regularização fundiária e acabou entrando dentro de um tema que são as compensações ambientais, as multas ambientais, um fundo ambiental, porque nós discutimos quais os caminhos para cofinanciar a regularização fundiária do Mato Grosso do Sul. E a indenização de áreas de preservação não deixa de ser pertinente à questão fundiária do Mato Grosso do Sul, que está em aberto e precisa ser resolvido. Tem alguma tréplica? Então, eu gostaria de agradecer ao doutor Luciano e também acrescentar que nós, dia 27 de abril, nós teremos uma audiência pública em Jataí, para discutir a questão do Parque das Várzeas do Rio Iviema. É uma unidade de conservação integral que também precisa ser encaminhado várias situações, como a questão do plano de manejo, que a época que eu era prefeito ainda, André, eu, como presidente do Vale das Águas, já discutia essa questão e agora, como deputado, a luta continua, vamos se dizer, e era importante, faço convite ao Ministério Público, para se fazer presente. Lá nós teremos, aí especificamente, deputado Enelvo, que conhece esse tema, falar sobre essa unidade que por 300 e poucos hectares, se não me engano, é menor do que o parque da Serra do Bodoquena. Então, 70 mil hectares de um parque nas margens do Rio Paraná, que pega o Rio Iviema, que pode ser, sem dúvida nenhuma, também um cartão postal para Mato Grosso do Sul. Mas precisa passar
por essas questões burocráticas que nós estamos levantando essa bandeira nesta casa, junto com os deputados e também com entidades organizadas. Então, para a próxima pauta já está registrado, para que nós possamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse tema. E agora nós vamos, então, passar uma solicitação que nós fizemos para a Agraer, que é os resultados. Agradeço, Roberto, pela sua presença, foram muito importantes os seus esclarecimentos. Nós passamos, então, para a discussão dos trabalhos da Agraer, em cooperação técnica com o IBGE, que vai falar um pouco sobre o projeto de consolidação do arquivo gráfico municipal do estado de Mato Grosso do Sul. Eu gostaria aqui eu acho que vai ser o Jadir, vai falar para nós sobre esse importante trabalho que já vem sendo realizado há vários anos, e agora a Frente Parlamentar, juntamente com a comissão que nós montamos aqui na Assembleia Legislativa de divisas, né, e também de regularização fundiária, que é um trabalho que nós precisamos georreferenciar e fazer a demarcação das divisas dos municípios, que é uma situação que urge ações imediatas para o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. Com a palavra, nosso amigo Jadir. Boa tarde a todos. Em nome do deputado Renato Câmara, cumprimento a todos os presentes. Nós fizemos uma apresentação, acredito eu que há umas 2 ou 3 últimas sessões aqui, apresentando em sua grande maioria os problemas que nós temos dos limites municipais aqui no estado e a importância de se resolver isso de maneira mais rápida possível. Inclusive, naquele momento, eu havia até, por uma questão assim pessoal e nossa da Agraer, invocando que realmente esse projeto caminhasse, porque nós já tínhamos um convênio com o IBGE desde 1994 e isso caminhava, todas as vezes patinava e descrentes até então. E eu acredito que andou bastante nesses últimos meses, inclusive nós já fizemos, nós já temos inclusive uma agenda para dia 20, cadê a Vanessa? Que dia, Vanessa? Dia 20, né? 20 de abril, nós já temos o nosso primeiro encontro regional. Na última reunião, inclusive, que foi lá na Agraer, foi sugerido que a gente fizesse os encontros por regional, para não fazer, como são um número grande de municípios, que se fizesse por regional. Então, já está agendada a regional de Dourados, incluindo aí 15 municípios, que desses 15 municípios, no primeiro momento, nenhum deles tem problema. Então, eu acredito que isso vai ser o pontapé inicial e nós vamos sentir que tipo de problema a gente vai enfrentar num segundo momento com relação a algumas exigências particulares. Ou seja, são municípios que nós não temos problemas de limites, mas que por questões geográficas, muitas vezes a sede do município está longe de uma determinada região, em outra parte do município, e quem atende aquela região é o município vizinho. E isso a gente acaba tendo problemas com relação à aplicação dos recursos. Muitas vezes o município A dá assistência num território do município B e que legalmente aquilo não é possível, é ilegal para a prefeitura. Então a ideia é que vá surgir algumas demandas, inclusive em adequações dos limites municipais, entre isso alguns casos assim mais particulares. E, num segundo momento,
em outras reuniões de outras regionais, nós vamos propriamente tratar sobre aqueles municípios, como eu havia dito, dos 79 municípios que nós temos no estado, 62 estão totalmente regulares, sem problema. Então, a ideia é a gente trabalhar no primeiro momento esses 62 para aprovar já a lei, as novas leis, os novos memoriais descritivos, até porque nós temos um problema de interpretação de lei, as leis são muito antigas, muitas vezes não definem com clareza onde são os limites. E, num segundo momento, nós vamos trabalhar os outros 17 municípios, que estarão divididos em duas etapas, a segunda e a terceira etapa. Onde a segunda etapa nós temos 11 municípios com problemas menores, de pequenas relevância, que eu acredito que a gente consiga resolver de maneira mais fácil. E numa terceira etapa, 7 municípios um pouco mais complicados, com limites que envolvem, inclusive, não só o limite municipal, mas no caso Porto Murtinho e Corumbá, envolve a questão da terra indígena Caduel, que eu tenho para mim como o maior problema que nós temos hoje aqui no estado com relação ao limite municipal. Um outro, assim, para efeito de comentário, é Corumbá Ladário, que aí não é problema só territorial, é de arrecadação, até porque o que se discute lá não é só o território, e sim onde estão localizadas as maiores jazidas de minério, então também é algo um pouco mais complexo, mas graças a Deus está caminhando e muito. Inclusive, até a gente já discutiu aqui, antes de iniciar a sessão, nós já vamos dar encaminhamento a esses 15 municípios lá na regional de Dourados, para que nessa próxima reunião lá do dia 20 de abril, a gente já saia, de repente, com isso bem costurado de lá. Tá ok? Era isso. Alguém tem algum questionamento? A palavra está aberta. Boa tarde, deputado. Em seu nome, boa tarde a todos os colegas e demais presentes. Jadir, no nosso caso, você bem conhece o distrito de Rochedinho. Já imaginei que você fosse falar disso. Nós estamos sendo pressionados, o Ministério Público está pressionando, tem já demandas de longa data com relação à definição. Aqui está a Noreg, Dr. Baltazar. Existe uma relação complicada na hora da transmissão dos imóveis, o ITBI. E aí, quando você me disse agora que nós vamos ficar para quase o final, me preocupou. Não dá para inverter, colocar esses que têm que dar adequação de limite já na sequência inicial? Campo Grande, Jaraguari, Rochedo e Bandeirantes, até porque assim nós temos um outro conflito assim até bem interessante entre Bandeirantes, Jaraguari e Rochedo, que não se reporta a esse problema com o Campo Grande, aqui na BR-163, onde nós temos um problema de definição da mais alta cabeceira. Isso já foi dado encaminhamento, inclusive aqui pela Frente Parlamentar, nós já estamos com os estudos em andamento. Agora, recentemente, nós dependíamos de um trabalho em conjunto entre a Agraéria e Imaçu para fazer essa definição da mais alta cabeceira. Isso já está em andamento. Nós já recebemos, deputado, um ok do Imaçu com relação àquele trabalho de definição da mais alta cabeceira. Então, a gente deve estar marcando nos próximos dias uma viagem a campo para essa definição. E esses 4 municípios fazem parte da segunda etapa e não da terceira. Então, a ideia é que, ao tratarmos esse problema dessa fronteira dos 3 municípios, a gente já trata também com Campo Grande a questão do distrito de Rochedinho, para que se resolva, até porque nós, se resolvermos o problema lá dessas 3 divisas, Jaraguari, Bandeirantes e Rochedo, automaticamente Jaraguari ainda continua como pendência em função do problema de Rochedinho. Então, a ideia é que nós iremos tratar isso, os 4 municípios fazem com toda certeza parte da segunda etapa. E assim, o início dos trabalhos da segunda etapa dependeria desse pontapé inicial da primeira etapa, que aconteceu, que foi encaminhado agora via Frente Parlamentar e que a nossa primeira reunião já é em Dourados. Então, a partir do momento que nós encaminharmos isso para a governadoria vai encaminhar esse material todo para a Frente Parlamentar, nós já vamos iniciar as conversas com esses municípios que têm problemas.
e Campo Grande e Jaraguari, com toda certeza está nesse bolo, nesse pacote, nessa segunda etapa, com toda certeza. E a ideia nossa nós já tivemos uma conversa com o prefeito de Jaraguari, né, André? Quando nós tratamos esse problema lá das mais altas cabeceiras entre Bandeirantes e Jaraguari, nós já ouvimos um posicionamento do prefeito de Jaraguari. E eu acredito, assim, uma opinião pessoal, de que eu acho que nós não vamos ter grandes problemas lá. Jaraguari está disposto realmente a resolver esse problema. Aí dependeria de Campo Grande, que é quem a gente nunca ouviu. Mas já o Valdecir, de repente, é um técnico lá dentro da prefeitura que conhece muito sobre essa parte. Acho que tem aí muito a nos ajudar e com certeza vai chegar o momento e nós vamos resolver esse problema, se Deus quiser. Você teria uma data mais previsão, ou menos? Eu acredito que essa função, essa reunião que nós vamos ter dia 20 de abril, eu acho que a gente já poderia, Renato, conforme for no início de maio, a gente já provocar já esses municípios, até porque depende de nós aqui. Então, quanto antes a gente conseguir fazer isso, então vamos nos comprometer aqui que após essa reunião, depois do dia 20 de abril, vamos fazer um encaminhamento às prefeituras de Campo Grande e Jaraguari para que elas nos procurem aqui e a gente já inicie essas conversas. Eu acho válido isso, com certeza. Pode contar com nossa Tranquilo. dedicação. Sem e o que dúvida precisar, a gente nenhuma. puder ajudar. Sem tá? dúvida. Obrigado. Que nós vamos precisar, até para fazer essa apresentação dos trabalhos técnicos aos prefeitos, porque não tem muito conhecimento técnico. Com a É palavra muito do fácil, viu? É deputado só Enel. passar o distrito para Jaraguari, está resolvido, porque está dentro do território de Jaraguari. Esse que é o problema. Mas tudo bem. É importante, eu quero aqui também agradecer, né, a presença do vereador Sérgio Nogueira, que representa a União das Câmaras. Os vereadores terão um papel muito importante, né, nos municípios para validar todo esse trabalho que está sendo desenvolvido pela Agraer. É fundamental a presença dos representantes das câmaras municipais. E nós vamos começar, Sérgio, lá em Dourados, já estendendo o convite para que você faça o convite, então, para os vereadores de Dourados no dia 20 de abril, para que a gente possa fazer essa discussão. Esse é um problema que muitas vezes se deixa para uma segunda oportunidade, que é a questão de divisas. Onde tem conflito, vamos deixar para um outro momento, mas o momento de resolver os problemas são agora. Nós precisamos enfrentar essa discussão, ter uma posição e avançar. Nós não podemos ficar... O Mato Grosso do Sul já tem uma caminhada para a gente ainda ter problemas territoriais de divisas que acaba prejudicando o desenvolvimento do nosso Estado. Agora, o próximo item da nossa pauta, eu gostaria aqui de convidar o palestrante José Baltazar, que vai fazer uma discussão, uma apresentação, melhor dizendo, da minuta do anteprojeto à Corregedoria Geral de Justiça. E eu gostaria, Baltazar, aqui, nós distribuímos essa minuta por e-mail para todos os integrantes da Frente Parlamentar e nós já recebemos aqui alguns questionamentos que são muito pertinentes. Porém, se nós formos entrar no mérito nessa discussão, nós vamos ficar aqui horas e horas nessa discussão. Então, eu gostaria que você fizesse a apresentação e poderia vir aqui à frente conosco, fica mais fácil para ser transmitido pela TV Assembleia e também para a visualização dos presentes. Então, você fará essa apresentação e aqueles que tiverem questionamentos, anotarem esse questionamento e nós vamos marcar uma reunião técnica. E aí as entidades
que queiram participar dessa discussão mais técnica serão comunicadas para enviar seus representantes. Quero aproveitar o momento e agradecer aqui a presença do representante da OAB, Marcos Polon, que sempre tem levantado vários questionamentos importantes. Então, hoje nós teremos essa apresentação dessa minuta e a discussão vai ficar já para uma discussão mais técnica que será marcada provavelmente para logo após, na semana que vem, no mais tardar. Então, com a palavra... Muito obrigado. José Baltazar. Tá ligado? Tá, né? Boa tarde, muito obrigado, deputado Renato Câmara. Minha saudação a todos os presentes. E justamente antes da reunião, a proposta que eu, o presidente Juan, trouxemos, conversamos com o André e com o Jadir, vai justamente ao encontro da proposta do presidente, de que ou se levasse para uma outra reunião, ou eventualmente se formasse um pequeno grupo de trabalho. Poderíamos, assim, me ocorre de pronto, que poderiam talvez participar a Agraera, Asmea, INCRA e o CREA. Acho que seriam, assim, parceiros naturais, sem prejuízo de qualquer outro que se sinta apto ou interessado a contribuir com o tema. E de modo que a gente pudesse aprimorar um pouco mais essa discussão. E pensei, deputado, teria duas propostas de encaminhamento para sugerir. Uma que se delegasse a esse grupo de trabalho uma elaboração da versão final, vamos dizer, que fosse encaminhada ao Tribunal de Justiça, ou que se trouxesse a uma próxima reunião a versão de consenso, né, desses órgãos para ser encaminhado. Eu não sei como Vossa Excelência gostaria de proceder, ou acha a melhor ideia. Primeiro, nós vamos, nessa discussão, deixar aberta as entidades que se sentirem, né, chamadas para essa discussão. Aqui nós temos a OAB, temos universidades, Ministério Público, Defensoria. Então, aquelas entidades que acharem pertinente a sua presença estarão convidadas. E dentro dessa discussão, aquilo que for decidida pelo consenso das ideias nessa discussão técnica, nós precisamos colocar para aprovação. Então, aí todos terão acesso a essa minuta final, e aí, dentro da aprovação, porque nós iremos encaminhar com o nome da frente parlamentar e precisa ter, então, essa legitimidade aqui nessa votação. E aí o projeto terá esse cunho da frente parlamentar. Então, seguindo esse rito, né, discussão, a participação das pessoas, representando as entidades, e depois nós teremos aprovação. Mas é importante hoje você fazer uma breve explanação, até para a gente ter um nivelamento dessas informações. Em grandes linhas, então, para historiar a todos como se chegou nessa ideia de provimento, a ASMEA, no ano passado, né, a Associação dos Engenheiros Agrimensores, organizou um evento. Eu fui indicado pelo presidente Juan para, representando a ANOREG, expor sobre o tema do georreferenciamento de imóveis rurais. Nessa discussão, os engenheiros, o Jadir estava presente, o André, colocaram várias dificuldades decorrentes das diversidades de entendimento entre os oficiais de registro de imóveis, né, que é próprio da independência do oficial, algumas divergências de interpretação que são próprias também do mundo do direito, né? Então, se surgiu a ideia de encaminhar ao Tribunal de Justiça uma proposta de norma, né? Cabe ao tribunal regulamentar a atuação dos cartórios e publicar normas técnicas para a atuação. Então, está aqui, tentou, então, a partir da sugestão da AMEA, nós também, internamente na ANOREG,
ouvimos, né, os colegas sobre algumas que são essencialmente questões de procedimento. Para dar um exemplo do tipo de problema que surge, né, quando há um rio, se precisa ou não, num procedimento de georreferenciamento que envolve a retificação da descrição do imóvel rural, usualmente precisa da anuência dos proprietários confinantes, né, nesse procedimento administrativo. Então, se discute, por exemplo, se precisa ou não da anuência do proprietário do outro lado do córrego, né, para dar um exemplo do tipo de divergência que surge. Alguns oficiais exigem, outros não. Então, a ideia é normatizar para que, com isso, haja uma previsibilidade para o usuário do serviço e se evite o retrabalho, que vai implicar custo e vai implicar também uma demora nesse processo, né? De modo, então, que o profissional e o proprietário, quando encaminharem um procedimento de georreferenciamento dessa nova descrição, então, do imóvel rural, o façam já de uma maneira uniforme, evitando o vai e vem e o aumento dos custos do procedimento. Então, essa, deputado, é, em grandes linhas, a ideia, né, do provimento. Ele, de todo modo, ainda vai ser submetido ao Tribunal de Justiça, à Corregedoria, mas podemos crer, né, que, sendo uma proposta que venha firmada pela frente, né, com essa representatividade e com todas as entidades que a integram, é de se esperar que o tribunal veja aí com bons olhos e que venha a regulamentar a matéria de uma forma que satisfaça razoavelmente a todos e que nós tenhamos mais eficiência no serviço para atender melhor aí o usuário. Agradeço, então, as explanações do José Baltazar, representando aqui a Noreg. Estaremos encaminhando a data e o horário dessa próxima reunião, onde nós vamos se aprofundar dentro desse tema. Passando para os assuntos gerais, gostaria, então, de falar sobre a nossa construção, elaboração do Manual da Regularização Fundiária Rural, que é a nossa próxima missão dessa frente parlamentar. E nós iremos, então, aqui, eu acho que nós temos um tempo para falar um pouco do Decreto 9.311, que é uma sugestão, Cláudio, para que a gente possa comentar ele na próxima reunião. Mas você gostaria de fazer alguma interferência nesse sentido? Falar um pouco dessa publicação do decreto número 9.311? Poderia, Cláudio? Ou você quer deixar para a próxima? Pode retomar a sua resposta para a gente poder, para os telespectadores nos ouvirem em casa. Então, nós temos dois decretos, né? O decreto do INCRA, 9.311, de 15 de março, ele é recente agora, e nós temos também um decreto 9.310 da GEAB. Então, do INCRA, o Cláudio quer fazer uma explanação sobre qual que é o encaminhamento que nós vamos ter em relação a esse decreto, que é importante para a elaboração também do Manual de Regularização Fundiária Rural. Cláudio, do INCRA. Então, boa tarde a todo mundo. Cumprimentar a mesa aí. Então, como eu havia dizendo, nós temos um servidor nosso que está mexendo na parte da regularização fundiária. Então, essa semana e na próxima semana, ele já está em uma reunião em Brasília para fazer um normativo visando a regularização fundiária no estado do Mato Grosso do Sul, né? Na verdade, é no Brasil inteiro. E depois eles têm um outro encontro na outra semana no Rio Grande do Sul, para ver se consegue finalizar esse normativo, né?
Aí eu até me comprometo, eu trago esse servidor para ele poder fazer uma apresentação mais aprofundada com relação a isso daí. Combinado. Então, nós teremos na próxima reunião já a explanação do INCRA sobre esse decreto, que é muito importante, que ele discorre sobre o processo de seleção, a permanência e a titulação das famílias beneficiárias do Programa Nacional de Reforma Agrária. E também nós vamos convidar aqui a GEAB para a próxima reunião, para que se possa falar sobre a regularização fundiária urbana que estabelece os procedimentos para avaliação e alienação dos imóveis da União. Esse é o decreto número 9.310, que foi publicado agora, dia 15 de março. São 2 decretos importantes que estão sendo regulamentados e que têm consequências diretas à população. Então, nós iremos, já estamos recolhendo os representantes das instituições para a construção do Manual da Regularização Fundiária Rural. Em relação ao balanço do Seminário da Regularização Urbana, nós já tivemos uma audiência pública em Juti, com a presença da GEAB, com a presença da Agraer, né, esteve presente o André, também do deputado Enelvo Felini, que contribuiu. Então, foi uma audiência pública, né, Enelvo, muito produtiva, onde a Câmara de Vereadores participaram muito dessa discussão, e a prefeita da cidade, então, já está encaminhando para a Câmara um pedido para que a Câmara aprove uma lei onde ela vai fazer a regularização urbana de toda a cidade, porque lá é oriunda de terras doadas da União, e teve um debate muito produtivo, né, André? Muito produtivo, onde abriu questionamentos para serem solucionados. Nós temos já outros municípios que estão pedindo essa discussão, município de Douradina, município de Angélica. Então, nós precisamos agora Nova Alvorada, e já temos o vereador Cirilo também nos pediu, Sérgio, para fazer essa discussão em Dourados, e para que nós possamos, tem vários bairros em Dourados onde precisa ser debatido isso. Então, fazendo esse breve relato, gostaria de passar a palavra para o vereador Sérgio, que quer fazer as suas considerações sobre esse assunto. Deputado, em primeiro lugar, eu quero agradecer a deferência à União de Câmaras de Vereadores de Mato Grosso do Sul. O nosso presidente Giovanni Vieira não pôde estar presente hoje, mas em seu nome eu o cumprimento o nosso deputado Enelvo e todos os que estão aqui nesta reunião da Frente Parlamentar. Eu gostaria de dizer para Vossa Excelência que agora, nos dias 4 a 6 de abril, nós teremos um encontro regional de vereadores na cidade de Nova Andradina, e já queremos convidar o deputado como relator dessa frente parlamentar, ou quem o senhor designar, para estar presente falando aos vereadores daquela região. Nos dias 25 a 27 de abril, teremos um seminário estadual aqui em Campo Grande. O senhor já está convidado. No seminário agora de março, o senhor teve uma agenda, não pôde estar presente, mas nós queremos estender tanto ao senhor como a todos os membros, deputados da frente. E também no dia 2 a 4 de maio, na cidade de Amambai. E ali nós queremos reunir os vereadores de Itacuru, Paranhos e Sete Quedas e toda a região, com o objetivo de tratar de assuntos referentes à fronteira, à segurança, mas nós também temos interesse de colocar essa pauta para que ela sempre possa estar presente nas nossas atividades.
Agradeço o convite e passo para suas considerações o diretor-presidente da Agraer, André Borges, integrante dessa frente. Boa tarde a todos. Fazer minha saudação aqui, deputado Renato Câmara, deputado Enelvo. Quero cumprimentar a todos e dizer o seguinte, que eu tenho visto avanços bem grandes na frente parlamentar e eles se dão principalmente no intervalo entre uma reunião e outra, os grupos de trabalho, né? A regularização, o manual de regularização fundiária urbana foi fruto de um desses trabalhos, né? A questão dos limites municipais, da mesma forma, foi discutido em grupo de trabalho, debatido mais pontualmente. A nossa minuta de provimento, né, doutor Baltazar, da mesma forma, grupo de trabalho que semana que vem nos reunimos, discutimos e fazemos uma versão final para que possa ser encaminhada e efetivamente caminhar, né? E agora o colega Cláudio falando aqui do decreto, e o deputado já convocou a questão da regularização fundiária rural. Nós temos que construir um manual da área rural, sim. Mas eu gostaria mesmo de fazer a provocação aos movimentos sociais. Nós, da Agraer, estamos sofrendo muita pressão do campo com questão de DAP, com questão de CCU, com questão de titulação. Dia 16, tivemos a titulação no assentamento Nossa Senhora Auxiliadora, em Iguatemi, de 150 lotes. Restam mais 100 lotes aproximadamente. E agora começa todos os assentamentos questionar, e o nosso, quando sai, né? E como a Agraer está presente em todos os municípios, obviamente essa cobrança chega na Agraer como para-choque do caminhão. Então, somos parceiros do INCRA, Cláudio, temos o termo de cooperação e queremos avançar. Então, eu vou reforçar aqui que nós precisamos, eu acho até que estou fazendo um pouco o papel do deputado João Grandão, que chegou agora. Eu vou falar sobre o tema. Obrigado, João Grandão, chegou bem na hora. E boa tarde, né? Que o João Grandão sempre está nos cobrando isso. Então, eu acho que avançamos muito nos outros temas e na questão da regularização de assentamentos nós não avançamos. Então, nós precisamos, Cláudio, chamar o superintendente aqui e ver efetivamente o que nós vamos fazer para dar uma liberada na ICCU, DAP, etc. E isso não é uma discussão só aqui, mas formar o grupo de trabalho também, como os outros exemplos, e a gente discutir isso junto com a Assembleia Legislativa, deputado. Obrigado. Bom encaminhamento. Está feita a provocação no bom sentido, né, Cláudio? E, com certeza, agora nós vamos focar. Nós estávamos precisando também dessa regulamentação, né? E essa regulamentação, ela veio e foi publicada agora, recentemente, e agora regulamentar, de fato, com algumas questões ainda que precisam ser resolvidas, para que a gente possa avançar. E eu acredito que nós vamos avançar muito. Com a palavra, aqui o deputado Enelvo Fellini, que também é um dos militantes nessa área rural e de assentamentos. Presidente Renato, a gente fica feliz dos avanços que vem ocorrendo. Quero saudar o André, que é o nosso diretor da Agraer, o Sérgio, que aqui representa a Câmara de Vereadores. Sérgio, isso é importante. E o João, que veio agora. Mas ele ficou escutando lá, então está por dentro de tudo aqui, né, João? Mas eu quero dizer que estive lá em Juti e fiquei feliz com os avanços que vem ocorrendo. Sei, Cláudio, que o INCRA está fazendo o número CCU avançado. Se nós olhar o histórico dos últimos anos, avançou muito. Podemos avançar mais. A titularação vem ocorrendo. A Agraer está com 90%, né, André, das suas escrituras dentro de cartório, já oficializando, se não for o problema político aí que talvez nos atrapalhe por causa da entrega dos lotes, mas acho que não é problema, Renato, nós vamos ter que entrar nesse jogo, porque isso já foi executado lá atrás, apenas está se oficializando agora, então ninguém está doando agora. Então eu fico feliz, mas eu queria deixar aqui, nobre presidente, uma sugestão. Nós temos conflito com 2 estados, que é Goiás
e o Paraná. E me parece, Jadir, que antes de nós dar um bom andamento aos municípios, nós precisamos, junto com o IBGE, resolver esses dois conflitos. Porque isso também afeta a vida dos municípios lindeiros. Concordo? Então, eu brinquei com Campo Grande ali, que é tão fácil, mas eu sei que não é fácil. Quando eu estava na Graer, já reuni os dois prefeitos e vereadores, dá embate duro a coisa. Então, qualquer conflito de terra, alguém ceder ou não ceder, isso tem alguma dificuldade de ajuste. Alguns vai ocorrer por bem, outros vai ocorrer meio na dor. Mas que tem que ocorrer é importante. Nós precisamos regularizar. Então, quero deixar aqui, nosso presidente, a sugestão para nós olhar rapidamente o Paraná, que eu tenho certeza que a linha é muito correta, é o leito maior do rio, e não o alagamento que ocorreu do lado de cá. E isso é fácil do IBGE chegar e dizer aqui a divisa. E aí nós vamos ter que ter um encontro com os estados vizinhos para regulamentar isso. E o problema de Goiás, que acredito que o Mato Grosso saiu um pouco no prejuízo, olhando rapidamente, e que a linha imaginária ou a correta avance um pouquinho dentro do nosso estado. Então, quero deixar a sugestão e feliz, Renato, da evolução que nós estamos tendo, porque tu comentou Juti. Muitos lotes, ou a maioria da cidade de Juti, não estão legitimizados com o dono ainda. Que é a terra da União e tal, e ainda o cara que está morando em cima não tem, de fato, a escritura do seu próprio lote. Isso é uma coisa lamentável e que essa frente, eu não tenho dúvida, está fazendo um papel importantíssimo para regulamentar essa situação no nosso estado. Então, essa é a minha colocação. Muito pertinente a sua colocação, deputado Enelvo. Importante, hoje, às vezes as pessoas falam, mas a divisa de um estado e do outro, pegar um pouco de água a mais ou a menos, será que tem importância? Tem importância, sim, porque no futuro, né, isso pode ser um prejuízo para a nossa população por conta da utilização dessas águas para geração de renda. Com a palavra, o deputado João Grandão, para fazer suas considerações finais. Dessa cadeira que é confortável. Mas já fazer as considerações finais, já? Iniciais e finais. Bom, boa tarde a todos e a todas. Deixa eu fazer aqui uma consulta técnica primeiro, antes de fazer as minhas considerações. Mas eu estava numa outra reunião agora há pouco, e também estou com um problema de nervo ciático. Vocês não têm noção do que dói esse trem, entendeu? Então, queria justificar aqui a minha ausência. Mas eu quero me retratar em relação ao tema último que vocês estavam falando, que o André estava colocando, em relação à questão da regularização fundiária rural. Eu estive observando o decreto, inclusive falei da tribuna, o decreto que saiu no dia 16. Se a lei já tinha 1.800 e pancada de leis que foram mexidas, que não sei o que ser, para poder regulamentar, imagina, a lei tem 74 páginas. O decreto saiu com umas 14, 15 páginas no decreto. E eu não vi, eu tenho assim, muita tranquilidade de dizer que eu não sei se o INCRA, sem ter uma instrução normativa que se reporte à lei e se reporte ao decreto que saiu para regulamentar algumas posições do INCRA, e aqui não estou querendo fazer uma defesa, mas faço defesa da instituição INCRA e seus funcionários, como que o INCRA vai se proceder se não tiver instrução normativa em relação àquele decreto? Porque o decreto ele é tão confuso, André, tão longo, que tem hora que dá a impressão que o decreto é para não fazer, na verdade. E está certo, a questão da regularização, titulação, etc., tem que avançar, tem que sair. Mas eu não... Até seria bom se o Humberto estivesse aqui, mas estava na reunião, inclusive, lá, que ele tinha... Eu fiquei um pouco lá, tinha outra atividade, e ele ia vir para cá, para essa reunião, inclusive ele falou, mas acho que não deu tempo em função das atividades dele lá. Então, o que eu estive observando é que o decreto ainda traz, Renato, algumas inseguranças jurídicas, entendeu? Por exemplo, na região onde ainda tem o bloqueio por parte da Contradoria, né? Que fez o bloqueio e tal. Tem ainda uma situação que está muito indefinida em relação a isso. Então, nós temos que esse grupo de trabalho, André, você tem razão de estar cobrando isso, mas hoje eu não diria, Valdir, que o INCRA tem segurança para fazer o procedimento em relação
a questão da titulação. Principalmente em algumas áreas, por exemplo, nós sabemos algumas áreas aqui no Mato Grosso do Sul, são poucos assentamentos, mas tem alguns assentamentos que nem do INCRA não é ainda. Entendeu? Então, acho que nós temos essa comissão tem essa responsabilidade, e quando o André fala que a gente toca nesse assunto, realmente entendeu? Porque tem um percentual muito pequeno ainda, muito pequeno de assentados que não tem RB ainda. Como é que você vai proceder uma relação, uma regularização fundiária se tem algumas situações que você não tem nem RB? Mas aí, Nobre, entendeu? Só para ajudar. Se chegou o problema que ainda não tem nem escritura em nome do INCRA, até porque começou a se titularizar, senão ficava mais 20 anos. Seu Nelvo, eu não tô falando isso, seu Nelvo, eu não estou falando isso. Eu não quero que fique a impressão aqui, e às vezes parece que querem dar essa impressão, que eu sou contra a regularização e contra a titulação. Eu sou literalmente a favor da titulação. Mas eu não sou favorável que se coloque uma situação que, ao invés de resolver, constrange. Entendeu? E não dá para ficar colocando. Eu não tenho aqui nenhuma procuração para defender o INCRA ou para defender a Agraer, mas todos os momentos que eu procurei a Agraer naquilo que foi necessário, eu fui muito bem atendido. Mas tem coisas, por exemplo, que o André não pode resolver porque foge da alçada dele. Essa segurança entendeu? Jurídica, né, João? Essa segurança jurídica tem que ter segurança jurídica. Então, quer dizer, é claro, sou a favor da titulação. Não tem mais como não titular, até porque com 10 anos de existência do assentamento já era para estar titulado. Se não fez, foi porque o Estado não cumpriu o seu papel. Então, exatamente isso que eu queria colocar. É interessante que a gente faça esse grupo de trabalho. Tem o nosso assessor aqui, que é responsável por essa área, o Carlinhos. Né? Eu não sei se foi discutido isso aqui ou não, mas a gente quer que o mandato esteja presente também. Porque, na verdade, nós estamos dentro de uma situação que facilitou, não vou dizer que dificultou, não, Renato. Facilitou. A situação estava complicada, tá. A lei veio, deu uma melhorada. Vocês sabem que uma das coisas que o INCRA falava era o decreto. O decreto saiu, mas, rapaz, é um decreto malucão, entendeu? É uma Constituição. É uma Constituição. Então, para contribuir, gostaria do INCRA se manifestar com o Cláudio. Então, para você ver como que é o negócio, quando a gente tem condições de trabalho, a gente consegue produzir bastante. Você viu, nossa senhora auxiliadora saiu aí... Pelo número de pessoas bonitinho. Que vocês têm hoje, vocês estão de parabéns. É isso que eu quero falar. É isso aí. Vamos dizer, falta de vontade do INCRA não falta. Falta o quê? Falta gente. O ano que vem vai aposentar 40% do nosso quadro. 40%. Vai ficar só a gente lá, pouquinho. Né? Eu mandei para o deputado Renato Câmara recentemente a nossa proposta de reestruturação do INCRA. Não é só reajuste salarial, não. É quadro. A gente está com uma deficiência muito grande de gente. Né? No meu cadastro lá, eu consegui trazer uma pessoa de Brasília para trabalhar com estrangeiro, ela só mexe com estrangeiro. Eu tenho uma pessoa mexendo com estrangeiro. Eu tenho 2 fazendo inclusão, atualização cadastral. Eu tenho um mexendo com descaracterização, infração mínima e passionamento. Né? Vamos dizer, eu tenho outras ações, eu tenho a fiscalização cadastral para fazer, eu tenho o processo de desapropriação, que a fundiária participa também desse processo de desapropriação. Né? Nós temos o CIGEF, que, graças a Deus, estamos 4 dias, a pessoa protocola, com 4 dias, está saindo lá a certificação da pessoa, se tiver tudo bonitinho. Né? Então, quer dizer, força de vontade do INCRA não tem. O que falta é gente, reestruturação. Né? Então, eu ia até pedir aqui para a Câmara poder dar uma força para a gente no INCRA, conversar com o ministro. Né? Mandei a reportagem para o Renato Câmara lá, Rondônia já está se mobilizando. Dia 29 agora, eu acho que a Sindipif, lá, Sindipaf, o sindicato dos peritos vão fazer uma reunião com o ministro do Planejamento. Então, a gente precisa desse apoio da Câmara, né, para reestruturar. Porque nós não temos só assentamento, não. Nós temos regularização fundiária. Eu estou fazendo uma pesquisa aí, nós descobrimos 4 áreas para elas serem arrecadadas em Corumbá. 100 mil hectares. Né? Fora as regularizações fundiárias que a gente tem que fazer dessas glebas. Pessoas que têm títulos precários, têm licença de ocupação e está lá, parado. Né? Então, estou fazendo um planejamento para a gente poder retomar essa regularização fundiária. Né? Tem a parte da ratificação fundiária também. Né? Então, a gente tem muito serviço para fazer. Recentemente, eu recebi aqui, comunidade quilombola,
Águas do Miranda. Eles receberam uma área de doação da prefeitura, né? Conseguiram isenção de ITBI, agora eles têm que pagar o ITCD, né? Vamos dizer, uma comunidade que está recebendo uma área em doação não tem dinheiro para pagar o ITCD de quase 120 mil reais. E eu queria ver com a Câmara aqui o que a gente pode fazer. Conversa com o governador, conversa com o secretário, para conseguir isenção, né? A prefeitura doou essa área para a comunidade, tem gente ocupando a área, a comunidade não consegue entrar numa área que ela recebeu em doação. Vamos dizer, para eu entrar com uma reintegração de posse, eu tenho que registrar essa área em nome da comunidade e pedir a reintegração de posse. Então, eu vou pedir aqui, né, me passa pelo menos qual que é o caminho para mim ver se eu consigo uma isenção para essa comunidade quilombola. Cláudio, essa isenção ela é possível de acontecer, mas no ano eleitoral, até um ano antes do pleito, nós não podemos, o governo não pode dar nenhum tipo de isenção. Então, nós vamos ter que aguardar um pouco essa situação, pelo menos até outubro, para que se possa pensar nessa isenção desse ITCD, que, junto com o deputado João Grandão e os deputados da bancada que têm defendido aqui a reforma agrária e a regularização fundiária, é uma bandeira possível de ser discutida e ser avançada. Perfeito. Vou levar isso para a comunidade lá, que eles estão precisando. Tá joia. Deputado João Grandão. Eles já no nosso departamento jurídico já inclusive fez uma ação, uma consulta em relação a exatamente sobre essa comunidade. Porque lá tem uma situação que a prefeitura, além de dar, ainda teve um processo de isenção. Isso. E a doutora Beth está trabalhando comigo, fez um levantamento, já conversou com o pessoal, está em andamento essa situação em relação a questão do imposto, que dava 128 mil, alguma coisa nesse sentido. 119 mil reais. Pois é. A palavra está aberta para discussões gerais, né? Nesse momento é o momento que as entidades podem se manifestar, também apresentar suas demandas, assim como o INCRA apresentou, e nós vamos fazer os encaminhamentos, Cláudio, necessários em relação à reestruturação, a questão do orçamento, que sempre é discutido aqui, e para que a gente possa avançar nesse sentido. Então, a palavra está aberta, quem vai se manifestar, se apresente, para que os telespectadores possam identificar o questionamento. Boa tarde, meu nome é Carlos Elling, sou da assessoria do deputado João Grandão. Rebuscando um pouco a aclamação do André sobre a questão da regularização fundiária rural, em diversos momentos essa Assembleia, esse grupo de trabalho já teve essa discussão e muito pouco se avançou, como o André mesmo colocou essa situação. No entanto, paralelo a essa situação, nós estamos vivenciando até a titulação, como ocorreu no último dia 16. No entanto, as respostas que comumente a gente tem ouvido aqui dos companheiros, e não é uma crítica, é uma socialização do processo dos companheiros do INCRA, é que está se aguardando normativos, normatização, temos a Lei 13.465, temos agora o Decreto 9.311, hoje a gente não tem nenhuma resposta ainda sobre como proceder esse manual, por quê? Porque ainda se merece a questão de aguardar normativos. Mas como está ocorrendo a titulação? Sobre qual base legal, então, se a gente não consegue levar uma resposta para os assentamentos de como que vai ser, qual que é os procedimentos e tais? Uma vez que a titulação ocorrida no assentamento PA Auxiliadora, a qual eu estive presente, visitando algumas famílias anteriormente, nenhuma, até o ato de entrega do título, e mesmo durante o ato de entrega, sabiam quais eram as condições, sobre quais condições eles estavam pegando aquele título. E aí, assim, como fica o trabalho da assessoria do deputado, como fica o trabalho de quem realmente está à frente dessas questões da agricultura familiar, se não consegue levar a informação e, paralelo a isso, o INCRA está executando a ação.
Sobre qual base legal? Eu acho que ficou uma interrogação muito grande naquele ato de titulação, né? Uma vez que o produtor estava pegando o título, recebendo, assinando, sem saber qual a dívida, ou qual o tamanho, quais as condições, o que é que ele estava assinando de fato, né? Eu acho que queria essa contribuição para a gente possa trabalhar dentro desse grupo de trabalho. É um questionamento interessante e é importante a gente entender que dentro de um determinado assentamento existe várias situações que não são usuais ou padrão. Então, se existisse uma padronização, todos os integrantes da reforma agrária, o que receberam título, estão dentro da mesma situação, né? Seria fácil. O grande problema é que existe padrões diferentes. Tem aqueles que herdaram, tem aqueles que compraram, existe várias situações que precisam ser normatizadas. E nós temos que tomar ações definitivas, ou seja, nós temos que avançar, né? Nós não podemos ficar empurrando ou deixando para depois. Eu acho que é fundamental se definir uma linha de atuação e poder agir, porque isso tem atrapalhado muito o desenvolvimento do nosso Estado e coibido o desenvolvimento, principalmente da produção, porque sem o título, sem o acesso ao crédito, a questão da infraestrutura, que sempre se discute, e parece que a gente fica sempre patinando. Quando nós começamos essa discussão, né, deputado João, a gente fala, mas nós vamos discutir uma questão que é federal, e a gente está vendo aqui, junto com o Agraer, que tem toda a boa vontade do mundo, o INCRA, os servidores que, com boa vontade, aquilo que está dentro do nosso alcance, nós temos conseguido evoluir. Agora, nós precisamos ter mais união política, no sentido da classe política federal, de nos apoiar também nessas situações. Com a palavra, o Valdeni, que representa aqui movimentos sindicais. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimentar nosso presidente, Renato Câmara, João Grandão, e demais companheiros. Vou deixar registrado aqui também a nossa indignação. Eu acho que há muito tempo a gente já vem, né, dizendo da necessidade da gente fazer essa regularização fundiária no Estado. E toda a vida nós temos apoiado a questão de precisa de infraestrutura, do PUINCRA, precisa de pessoal. E a gente achava que uma das soluções, esse convênio, a parceria com o governo do Estado, a Agraer, poderia ajudar. Está ajudando. Mas, na verdade, você está trazendo também, pelo meu ver, André, está trazendo um problema também para a Agraer, né, que a coisa não consegue, não deslancha. Então, eu acho que é uma questão muito maior do que somente pessoal. Eu acho que a gente vai precisar realmente, de fato, de uma estrutura política para que fazer isso andar. Porque, de repente, a gente coloca as pessoas para fazer, né, para fazer os levantamentos, fazer as vistorias, e o trem não anda. Então, assim, precisa esse grupo realmente, de fato, sentar e fazer uma discussão aprofundada. Olha, se nós temos, né, todas as instituições que estão aqui, né, os deputados que aqui se apresentam, todos estão com boa vontade de fazer. E por que a coisa não faz? Por que não acontece? Né, então, eu acho que esse grupo precisa realmente, de fato, de imediato, ele ser constituído e a gente fazer essa discussão, porque senão fica parecendo que nós, né, representantes dos movimentos sociais, da população, fica pressionando o governo numa coisa que não tem cabimento, uma coisa... Mas, gente, tem pessoas que estão há 30 anos, né, assentadas esperando um título, tem outros que estão há 15, 16, 12 anos que não tem um ADAP para ter um acesso a um crédito e produzir. Então, acho que a gente só tem que recorrer, né, ao governo do Estado, ao governo federal, para que isso aconteça. Agora, não dá, eu acho que está chegando no limite, que eu acho que essa questão, essa frente parlamentar, tem que fazer essa intervenção, fazendo uma solicitação direta ao governo federal,
intervenção direta nessa questão. Porque se nós continuarmos dessa forma, nós vamos ainda mais 10, 12 anos para se resolver isso. Entendeu? E assim, nós queremos, na verdade, de fato, que todos estejam regularizados, que tenha condições de ter um financiamento, um recurso que é já disponível de linha de crédito para produzir e começar a pagar essas terras, que sejam esses títulos todos. Então, assim, isso é importante para as pessoas. Na grande maioria das pessoas, 95% que eu vejo dessa população que foram assentadas esse tempo todo, a intenção final é essa, que consiga ter sua documentação e pagar a sua propriedade e conseguir produzir e vender. O grande problema é que não estamos conseguindo produzir. Essas famílias, muitas, estão passando dificuldade porque não conseguem financiamento, não conseguem trabalho. Então, está criando um caos realmente na área rural. Então, assim, precisamos resolver esse problema, porque é o gargalo, né, de resolver a questão da agricultura familiar em Mato Grosso do Sul. Com a palavra, o André Borges, representante da Agraer, presidente da instituição. Valdenir, eu concordo em parte e eu acredito o seguinte. Primeiro, que eu não vejo como um problema, não. A gente tem que receber a demanda para poder se mexer e resolver. Isso, para nós, para o INCRA, e o papel nosso é esse. Segundo, que nós sabemos que o cobertor é curto. Não dá para atender todo mundo ao mesmo tempo. Então, quando eu sugeri, não é como crítica, Cláudio, de forma alguma, e nem me omitindo do processo aí, porque nós também temos participação e responsabilidade. O que eu digo é o seguinte, se temos uma capacidade menor, nós temos que programar o que nós vamos fazer e a sociedade precisa saber exatamente o que nós vamos fazer, em que lugar. Não ficar à mercê, senão, Sérgio, a cobrança vem do vereador, vem do prefeito, né? Vem do assentado, vem dos movimentos, e a gente não sabe quem atender. Então, acho que primeiro, esse grupo de trabalho que eu digo, discutir qual é a nossa condição, o que é prioridade para que nós vamos atender. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, os deputados nos ajudarem com a questão do recurso. Ora, o gargalo, eu sei que o gargalo um pouco é estrutura. Então, se a estrutura é de pessoal, de que forma nós vamos conseguir e de onde nós vamos alocar recursos para conseguir, de fato, chegar lá no final do nosso objetivo. Quando eu falo do grupo de trabalho, é discutir esse tipo de debate, construir esse tipo de debate, levando conhecimento, como o Carlinhos falou, né? Levando conhecimento para o assentado que vai receber o título, exatamente o que ele está recebendo, como que ele tem que pagar, porque senão depois chega o benefício, a pessoa recebe e depois ela fica a dúvida. Daqui a pouco nós temos inadimplente lá no auxiliadora porque não sabe que tinha que pagar, né? Então, assim, o grupo de trabalho discutir isso e, a exemplo do que foi feito com o urbano, a gente fazer as audiências públicas do rural, que seja lá no assentamento, levar o conhecimento e a nossa programação. Ó, nós temos perna para fazer isso e precisamos correr atrás de tanto de recursos para complementar. Então, é nesse sentido que eu digo, viu, deputado? Muito bom, vamos fazer esses encaminhamentos, né? São pertinentes, uma discussão importante, para que nós possamos avançar nesse sentido. A Frente Parlamentar tem esse objetivo. Hoje nós falamos de vários assuntos, né? E todos estão aqui provocados a trazerem suas demandas e fazer suas interferências. Nós queremos que essa frente sempre seja dinâmica, para que a casa sempre esteja cheia, não uma reunião, não estou vendo resultado, ou essa reunião é sempre mais do mesmo. Aqui sempre assuntos pertinentes, importantes, debates, conquistas, e nós se aprende a caminhar caminhando, né? E nós estamos aprendendo a caminhar na frente parlamentar e conseguindo vários avanços importantes. Quero, antes de encerrar mais uma reunião, fazer um convite, né? Deixar aqui o primeiro seminário estadual para discutir Aguavira, conservação e sustentabilidade.
nós faremos esse seminário, né, na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, onde lá nós teremos a presença de um pesquisador da Embrapa que organizou a cadeia produtiva do açaí. O que era o açaí, deputado João Grandão? Ninguém conhecia, uma frutinha, né, tão longe. Açaí, hoje tem quiosque do açaí, cantina do açaí, né? Se encontra açaí em todo supermercado, né? E é uma ação importante local que começou com o desenvolvimento local de uma potencialidade de uma fruta nativa. Então agora, com a guavira, que é o fruto símbolo do Mato Grosso do Sul, nós queremos também fazer esse despertar, né? Organizar essa cadeia produtiva. Nesse dia, nós teremos então a palestra da Embrapa, do organizador da cadeia produtiva do açaí. Nós teremos a participação da Fiocruz, que tem pesquisas sobre os elementos químicos, sobre várias questões sobre a guavira. Nós teremos a questão da produção da guavira em escala comercial, não só extrativista, com a Agraer. Poucos sabem, mas a Agraer tem uma pesquisa já de uma década, né, sobre a produção da guavira, espaçamentos, sobre a multiplicação de mudas da guavira. E, no final, a questão da culinária, né, que é um passo importante, onde fecha, então, o ciclo. Produção, suas propriedades, a organização da cadeia produtiva e a culinária da guavira sobre suas potencialidades. Então, essa é uma discussão importante que tem como apoiadores a Cressol, aqui o Olácio, que representa essa cooperativa muito importante, muito forte em Glória de Dourados e na região do Vale do Iviema e do Cone Sul, como cofinanciadora de várias produções, o SEBRAE, Fundação de Cultura, Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, a Uniderp, a Universidade Federal, também a Agraer, a Fundação Oswaldo Cruz, né, a Semagro, Assembleia Legislativa, e o Slow Food de Campo Grande, que estarão presentes apoiando esse primeiro seminário. Todos estão convidados a participar dessa ação que eu acredito que é muito importante para o fortalecimento do pequeno produtor. Não tendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente reunião.